Oi, gente! Vamos falar hoje sobre os exames básicos para investigação de infertilidade. Os exames ginecológicos de rotina, eles são uma pequena parte dos exames para se investigar porque não está conseguindo engravidar, tá? Lembrando que a infertilidade é definida como um casal que está 1 ano tentando engravidar sem usar nada para evitar, mantendo relação sexual frequente de pelo menos 2 vezes por semana e nesse 1 ano não engravida, tá? E lembrando que após 35 anos a gente pede para não esperar 1 ano, ou seja, com 6 meses de tentativa sem sucesso, já procura ajuda, tá? Então, nos exames ginecológicos de rotina, a gente consegue avaliar pela ultrassom vaginal como é que tá a cavidade endometrial, como é que tá o útero, se não tem nenhum mioma grande impedindo ou abaulando a cavidade uterina, tá? A gente consegue pelos exames de sangue, né, muitas vezes indicados para se avaliar a dosagem hormonal, tá? Lembrando que os exames de sangue têm que ser colhidos no comecinho do ciclo, de preferência no 2º ou 3º dia da menstruação, né? Do ciclo menstrual, tá? Então, esses são os exames que muitas vezes as pacientes fazem de ginecologia de rotina, tá? Mas a gente tem que lembrar que para um casal que não está conseguindo engravidar, a gente também tem que avaliar as trompas, porque essas trompas elas servem de transporte para o óvulo, tá? Então não adianta ovular e o útero estar bom. Se esse transporte não estiver livre, tá? Se as trompas não estiverem desobstruídas, esse óvulo não passa e não engravida, tá? E existe um exame chamado histerosalpingografia para se avaliar essa permeabilidade das trompas, tá? Porque as trompas normalmente não são vistas no ultrassom, elas só são visualizadas no ultrassom se elas estiverem muito aumentadas de volume, estiver com algum cisto no meio, senão elas não são visualizadas no ultrassom. Então, por esse exame, pela histerosalpingografia, é injetado um contraste pela vagina, tá? Esse contraste sobe para o útero, tem uma canulazinha que injeta ele dentro do útero, esse líquidozinho passa pelas trompas e se bate um raio-x para ver se esse líquido passou pelas trompas, ou seja, se não existe nenhuma obstrução nas trompas, tá? Então, temos a histerossonografia e temos também o espermograma, que é muito importante para a gente avaliar se a parte masculina está ok, ou seja, se esse sêmen está ok para fertilizar o óvulo, tá? Então, esses são basicamente os exames básicos que a gente pede para investigar a infertilidade. Então, os exames de sangue para avaliar a taxa hormonal, tá? Que a gente já consegue, pelo próprio histórico da paciente, já descobrir se ela está ovulando bem ou não. Ou seja, uma paciente com ciclos menstruais regulares, provavelmente tem os hormônios ok, mas é importante a gente avaliar também. Então, a dosagem hormonal, primeiro. Segundo, ultrassom transvaginal para a gente ver o útero, a cavidade uterina. Terceiro, a histerosalpingografia para avaliar as trompas, a permeabilidade das trompas. E quarto, o espermograma, tá? E depois de tudo isso, tem alguns exames mais específicos que a gente pede em algumas situações. Por exemplo, exames para se investigar a endometriose também são pedidos em algumas situações sugestivas ou em que os outros exames deram todos normais. A gente às vezes acaba fazendo essa investigação de endometriose também, tá? Porque o ultrassom também não costuma mostrar endometriose, a não ser que tenha um cisto grande no ovário, alguma coisa assim, porque o ultrassom transvaginal de rotina não costuma ver endometriose, tá? Bom, esse é o meu recado.